dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 1º de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo dando uma boa notícia para você que sempre quis comprar apps na App Store do iOS, mas não tem um cartão de crédito internacional. Ontem pintou lá no Mac Magazine uma matéria dizendo que um leitor deles já conseguiu comprar aplicativos com o cartão nacional dele graças àquela regra que o Banco Central estabeleceu no fim do ano passado, que libera compras em sites e plataformas internacionais com cartões nacionais. Essa medida veio junto daquela outra que eu comentei aqui no fim do ano passado, que deixa a pessoa escolher pagar a cotação do dólar do dia da compra ao invés do dia do fechamento, e se você quiser ler mais sobre isso tudo, é só seguir o link que está aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com. E enquanto isso, lá no Twitter, deixa eu dar a mesma notícia pela milionésima vez. Pintou lá na conta do vice-presidente de engenharia da companhia um tweet prometendo um aumento no combate à publicação e propagação de mensagens abusivas. Ele disse que ainda nessa semana eles vão lançar uma série de complementos para as ferramentas de bloqueio de usuários e de palavras e vão passar a impedir que pessoas punidas repetidas vezes voltem a criar novas contas lá no serviço. Nessa semana, hein? Vamos ver. E já que o assunto é rede social, deixa eu comentar que ontem o Facebook divulgou que está trabalhando num jeito de te ajudar a recuperar as senhas perdidas de outros sites. O que eles querem fazer, basicamente, é substituir o papel do e-mail nesses casos de recuperação de senhas e, por isso, eles desenvolveram uma ferramenta chamada Delegated Recovery. Essa ferramenta vai armazenar tokens criptografados de recuperação de senha e, no caso dos sites que resolverem oferecer integração com o Delegated Recovery, vai dar para a pessoa fazer o login no Facebook e mandar o token para o site a partir do perfil dela, provando que ela é mesmo a dona daquele perfil e recuperando o acesso à conta. E por último, sobre redes sociais, ontem o Snapchat estreou uma nova utilidade para os Snapcodes e agora dá para fazer um código que leve o usuário para uma página da internet ao invés de só dar para levar a pessoa para o perfil. Isso chegou na versão oficial do app para iOS em versão beta para Android e é uma tentativa do Snapchat de segurar a galera que segue migrando em massa para as Instagram Stories. Aliás, falando nisso, ontem pintou um relatório que diz que de agosto do ano passado para cá, o volume de histórias compartilhadas no Snapchat caiu 40%. E agora deixa eu comentar uma notícia bem bacana para quem gosta de Lego. Ontem pintou para iOS e para Android um aplicativo chamado Lego Life, que é uma espécie de Instagram voltado para crianças que gostam de Lego. Por enquanto, o app ainda não está disponível no Brasil, o que é uma pena, mas ainda assim a ideia é bem bacana. O Lego Life promove desafios de criatividade e também é lugar para a galera postar as fotos das criações que elas fazem com as pecinhas coloridas e o negócio agora é torcer para que ele seja lançado logo por aqui. Ainda sobre apps infantis, ontem a Disney anunciou que decidiu fechar o Club Penguin, que fez um sucesso gigantesco por mais de 10 anos entre a criançada e gerou uma montanha de dinheiro para a Disney, com as mais de 200 milhões de contas cadastradas. A Disney falou que a partir do dia 29 de março, o site e os apps do Club Penguin vão parar de funcionar, mas para substituir essa plataforma, a Disney vai lançar o Club Penguin Island, que já está aceitando pré-inscrições para a criançada já conseguir reservar o nome e tudo mais. E agora o assunto é o WhatsApp, que está testando um recurso de compartilhamento de geolocalização entre usuários. Por enquanto, esse recurso está na mão de algumas pessoas que têm acesso às versões beta das próximas atualizações do app e basicamente dá para escolher quando e por quanto tempo os integrantes de um grupo conseguem ter acesso à sua localização. Isso é útil, por exemplo, naquelas situações em que você está a caminho de um lugar e quer que o pessoal saiba que você está chegando ou então que você vai se atrasar. Uma coisa interessante é que, pelo menos por enquanto, não dá para compartilhar a sua localização numa conversa privada só com um ou outro usuário da plataforma, mas pode ser que isso mude nas próximas versões de teste do recurso. Ontem a Nintendo divulgou os resultados financeiros do terceiro trimestre fiscal de 2016.
Eles reportaram um faturamento de US$ 1,5 bilhão e um lucro de 569 milhões, o que, se por um lado foi melhor do que o prejuízo de US$ 57 milhões que eles reportaram no trimestre anterior, por outro lado representou uma queda de 22% no faturamento em comparação com o mesmo período de 2015. Agora, junto desses números, a Nintendo anunciou que o lançamento do jogo Animal Crossing, que estava previsto para chegar no iOS e no Android em março, foi adiado para pelo menos abril. Já uma outra coisa que ela disse foi que a versão completa do Super Mario Run foi comprada por mais ou menos 5% das pessoas que baixaram o jogo e já rendeu mais de US$ 53 milhões em faturamento, o que é um resultado bastante positivo, especialmente levando em conta a choradeira que foi o fato do jogo completo custar $10. Aliás, falando no Super Mario Run, ontem pintou uma atualização do app que traz um modo ainda mais fácil de jogo, que é até engraçado, né? Porque no modo normal ele já faz quase tudo sozinho. E enquanto isso, lá no Google, ontem a empresa anunciou que o Chrome para iOS agora faz parte do projeto Chromium de código aberto, assim como todo o resto das versões do navegador para outras plataformas. De acordo com o Google, essa novidade vai agilizar o desenvolvimento do Chrome como um todo, o que é uma ótima notícia. Ainda sobre o Google, ontem pintou um estudo que foi feito com quase 300 apps gratuitos de VPN para Android e o resultado não foi nada bom. A conclusão foi que a maior parte dos apps não consegue manter a navegação do usuário oculta e a metade deles ainda rastreia o que a pessoa faz na internet, apesar de promover aquela ideia de privacidade e segurança. Caso você use uma VPN gratuita no seu Android, eu recomendo que você pegue o link para a matéria sobre isso aqui na descrição, porque esse é o tipo de coisa com a qual não dá para brincar, né? E agora o assunto é a Apple e aquele monitor Ultrafine 5K que ela fez em parceria com a LG. Pintou a informação de que o monitor sofre interferências e bagunça toda a imagem quando alguns roteadores ficam ali a menos de 2 metros de distância da tela, o que é um problema enorme, que por enquanto ainda não foi reconhecido oficialmente nem pela Apple e nem pela LG. Ainda sobre a Apple, o pessoal descobriu que a Siri tá toda empolgada com o carnaval e tá respondendo umas coisas divertidas quando você pergunta, por exemplo, se ela gosta do carnaval ou então quando você pede para ela cantar uma marchinha. Já uma outra coisa que o pessoal descobriu foi que a Apple parou de validar a instalação do iOS 10.2. Então quem instalou a versão 10.2.1 que saiu dia desses não consegue mais fazer downgrade. E falando no iOS, o beta da versão 10.3 do sistema que pintou nessa semana está mostrando um aviso meio preocupante quando você abre um aplicativo de 32 bits. Antes, esse aviso dizia que o app era meio velhinho e poderia diminuir a performance do aparelho, mas agora o aviso diz que o app não vai abrir numa versão futura do iOS, por isso o desenvolvedor vai ter que atualizar ele para 64 bits para que ele continue funcionando. A Apple não disse se essa versão futura do sistema é o iOS 10.3, 10.4 ou 11, por exemplo, mas hora que ela passar a bloquear apps de 32 bits, vai ter muito aplicativo abandonado pelo desenvolvedor que vai deixar de funcionar, o que vai dar uma dor de cabeça enorme para um monte de gente. Seguindo com as notícias sobre a Apple, ontem pintou o anúncio de uma parceria entre o time de futebol Bayern de Munique e o Apple Music. Apesar dessa ideia parecer meio estranha, a primeira playlist do Bayern já tá lá no ar na plataforma e eles disseram que vem mais conteúdos exclusivos por aí. E por último sobre a Apple e fechando o episódio, ontem ela divulgou os resultados fiscais do trimestre passado, que por sinal foi o melhor trimestre da história da companhia em termos de receita. Ela reportou um faturamento de 78,4 bilhões de dólares e um lucro de 17,8 bilhões, o que comparando com o primeiro trimestre do ano passado, cresceu 5% no caso do faturamento, mas encolheu 3% no caso dos lucros. Em relação aos produtos, a Apple vendeu 78,3 milhões de iPhones, 13,1 milhões de iPads e 5,4 milhões de Macs. Comparando com 2016, as vendas de iPhones cresceram 5% e as vendas de Macs cresceram 1%. Já as vendas de iPads caíram 19%, o que é um número bem assustador, mas até que é compreensível, considerando que faz quase um ano que a Apple não lança nenhum modelo novo.
Completando o relatório, a Apple disse que faturou 7,1 bilhões de dólares com serviços, aumento de 18%, e faturou 4 bilhões de dólares com aquela categoria Outros, que engloba fone de ouvido, cabo, acessório, até o Apple Watch. Em comparação com o primeiro trimestre do ano passado, a categoria Outros encolheu 8%. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Sempre quis comprar apps na App Store, lá apps... Era essa a boa notícia. O negócio agora é torcer para que ele seja lançado do lago. O aviso diz que o app não vai abrir. Aí vai ser isso, né?